Não. Perfeito. Então, eu vou começar aqui explicando essa questão do teste de resistência, né, de equilíbrio. Então, nós vamos conversar um pouquinho desse assunto aqui primeiro, porque é o seguinte, o resultado é tão fantástico, né, ele é tão imediato, eu me encanto toda vez que eu vejo o Sidney fazer esse teste de equilíbrio, porque ele impacta realmente as pessoas que estão ali presentes no momento. E eu costumo fazer uma correlação, né? Impacta tanto, mas tanto, é igualzinho os resultados que nós temos de saúde aí com o nosso Psilocimol, né? É tão rápido, tão eficiente, tão profundo, que as pessoas tendem a não acreditar. Esse é o ponto mais crucial, né? Mas o resultado, ele efetivamente acontece, é visível ali, né? E o ser humano, ele tem aquela tendência de acreditar no que vê, né? Agora, a grande questão é essa, as pessoas se perguntam, né? Será que acontece mesmo? Por que que acontece? Há sempre esse questionamento, né? E aqui nós vamos explicar para vocês, eu sempre adianto aqui que não há uma comprovação científica, tá? Estudo que embasa essa situação, mas nós temos diversas matérias aí, na física, igual eu vou mostrar aqui, na biologia, que nos levam a uma conclusão de que realmente acontece, ok? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, um pouquinho dessa matéria e o porquê que tais situações acontecem. Bom, aqui o que nós estamos vendo, nesse quadro, é a água antes da aplicação do campo magnético. Do lado esquerdo aí vocês estão vendo, né? As moléculas de água desorganizadas, ok? Isso aqui acontece toda vez, né? Que se toma, conforme o Sidney sempre demonstra lá na apresentação, a água torneiral, ok? A água que está da forma como vocês estão vendo aqui, desorganizada. Ela é água do mesmo jeito, olha lá, oxigênio, íon de hidrogênio, íon de hidroxila, tudo que a gente fala a respeito da água está aqui presente na água torneiral, na água normal, né, digamos assim. Mas quando nós pegamos essa água torneiral, essa água normal e submetemos ao magnetizador, nós temos um elemento a mais. Nós temos esse P aí, olha, que é o momento de dipolo elétrico. Então, o que a água faz? Ela reorganiza a molécula ali imediatamente. Ela cria esses momentos de dipolo elétrico que vocês estão vendo aí. Estão vendo essa quantidade de P's organizadinhos aí na água? Esse é o momento de dipolo elétrico. E isso é imediato, porque nós estamos falando de células. As células se comunicam, né? Nós temos uma rede de fios no nosso organismo, que são os neurônios, e essa comunicação é imediata. Ok? Imediatamente, instantaneamente se forma esses momentos de dipolo elétrico. E é por isso que nós temos, então, o aumento da resistência ali imediata. Tá? Mas vocês vão entender o porquê que a resistência acontece. É importante vocês entenderem que a água, ela cria essa organização imediata, né, nas nossas células e, logicamente, nos neurônios. Então, esse momento de dipolo elétrico, ele é importantíssimo para criar o caminho por onde a energia vai fluir. Ok? Bom, agora vamos entender como que isso acontece, tá? Aí nós vamos para esse outro quadro aqui. Mas para me explicar esse quadro aqui, antes nós vamos considerar uma situação que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho de elétrica. Vocês estão vendo aqui que isso aqui é um curso de física, né? E abordando a matéria eletromagnetismo. Então vamos falar um pouquinho de elétrica. E vamos falar de uma forma que vocês possam entender. Nós temos 3 grandezas na elétrica que são muito importantes para fazer qualquer eletrodoméstico da sua casa funcionar. Qualquer um, ok? Então, a primeira grandeza que nós temos é a voltagem. Então, você precisa ter o eletrodoméstico funcionando ali em 220 ou 110, que é a voltagem, né? As voltagens que são utilizadas aqui no país. A outra grandeza é a corrente, a amperagem, que também é necessária para fazer funcionar. E existe ainda uma outra grandeza, que é a frequência, que é os 60 Hz. Então, essas 3 grandezas juntas fazem com que os eletrodomésticos na sua casa funcionem. Agora, por que eu estou explicando isso? Porque quando nós formamos esse momento de dipolo elétrico na água, nós temos a condição polar da água. A água tem polaridade. E essa polaridade é extremamente acentuada quando nós utilizamos a água magnetizada, quando nós magnetizamos a água. Aí se forma todos aqueles momentos de P lá, né, de dipolo elétrico. Ok? E se forma também esse ângulo de 105 graus aí da água. Ó. Esse ângulo é muito importante, né, nesse momento de dipolo elétrico da água. Então, aqui, nessa aula de eletromagnetismo, olha o que nos fala. Uma molécula de água é um dipolo elétrico. Na molécula de água, os átomos de oxigênio e hidrogênio não estão em linha reta e fazem um ângulo de 105 graus. Os 10 elétrons da camada tendem a permanecer mais próximo do núcleo de oxigênio do que do núcleo de hidrogênio. Isso faz com que o lado do O, né, que é o oxigênio, seja ligeiramente mais negativo do que o lado do H, que é o hidrogênio. O momento de dipolo resultante aponta ao longo do eixo de simetria da molécula.
ok? Então, esse ângulo é importantíssimo para que a água tenha polaridade. Mas quando nós magnetizamos, essa situação acontece com uma maior eficiência. Nós temos um alinhamento muito mais eficiente. E aqui, vocês vão ver agora a explicação do porquê que essa situação, ela traz uma energia muito grande de forma imediata. Olha lá, o momento de dipolo da água é o principal responsável pela absorção de energia pelos alimentos colocados no forno de micro-ondas. Vocês viram o exemplo? Vocês já viram a potência que tem o micro-ondas? É muito grande, né? Muito rápido, né? A potência ali do micro-ondas. Então, o momento de dipolo elétrico, ele vai promover a mesma situação, ok? Esse alinhamento, né? Do momento de dipolo elétrico, formando esse condutor, esse fio condutor, né? Que são os neurônios ali, alinhados, ele vai conseguir canalizar essa energia com uma rapidez enorme e com uma eficiência muito grande, comparado a essa situação aqui do micro-ondas que eu li para vocês agora. É isso que acontece, gente. E é por isso que é muito imediato, é muito rápido. Mas aí, o Sidney me fez uma outra colocação. Aqui nós estamos falando da água, né? A magnetização vai lá, trabalha a água, forma esse momento de dipolo elétrico, os fios do nosso organismo, que são os neurônios, ficam muito mais eficientes e canalizam muito mais energia. E essa energia, ela é vista no momento que se faz o teste, né? De equilíbrio, né? Ali presencialmente. Mas aí o Sidney pegou e me fez uma colocação, que é importante também nós considerarmos ela aqui agora, né? Por que eu faço com o infravermelho longo e dá o mesmo resultado? Aí eu faço lá, eu coloco a pulseira, eu coloco o perfume, eu coloco a palmilha. Por que eu tenho o mesmo resultado com os produtos que têm infravermelho longo? Então, precisamos também responder essa questão. E aí vem esse outro comentário que eu quero fazer aqui com vocês, olha. Como todas as ondas eletromagnéticas, as micro-ondas têm um campo elétrico oscilante que provoca a vibração dos dipolos elétricos, ok? A vibração no momento de dipolo elétrico da molécula de água em ressonância com o campo elétrico oscilante das micro-ondas provoca a absorção de energia desta radiação. Lembra que eu falei para vocês de 3 grandezas? A voltagem, a amperagem e a frequência? Então, quando nós falamos de infravermelho longo, nós estamos falando de frequência, microfrequência. O infravermelho ele trabalha ali em frequências que vão de 2,5 a 14 microns. Essa frequência, ela vai ter total condição de promover essa vibração aqui nos dipolos elétricos, promovendo também essa reorganização dos mesmos e criando essa eficiência de condução de energia ali nos neurônios. Então, nós temos aí um efeito diferente, mas usando uma das 3 grandezas, ok? Que é utilizado aí dentro da elétrica. Então, a água atua de uma forma nos dipolos elétricos e a frequência do infravermelho atua de outra forma nos dipolos elétricos, mas conduzindo ao mesmo resultado, que é melhorar a eficiência nessa transmissão de energia pelos nossos neurônios. Simples assim, gente, bem simples. Mas aí é o seguinte, tem uma outra pergunta que me foi feita, né? E essa pergunta é sempre feita também, nós vamos dar aqui uma resposta para ela agora também, aproveitando esse gancho aí dos nossos neurônios, ok? E a pergunta é a seguinte, por que nós temos uma eficiência tão grande de resultados em casos de mal de Parkinson, né? Doenças degenerativas de uma forma geral, mal de Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer. Então, nós temos aí depoimentos fantásticos dentro dessas patologias. E principalmente do Parkinson, né? São inúmeros depoimentos que nós temos aí. E a pergunta é, o que acontece? Por que esse resultado acontece, né? E aí nós vamos voltar aqui, pegando o gancho dos neurônios, para que vocês possam entender esse assunto também, tá? Então, o neurônio, conforme eu já mencionei, é como se fossem os fios, né? Os fios que conduzem energia na nossa casa, que está ali alimentando todos os eletrodomésticos, fazendo tudo funcionar. Os neurônios, né? Essa rede neural que nós temos também são esses fios, que fazem todas as partes do nosso organismo se comunicar e funcionar, ok? Mas o que acontece? A doença vem e o primeiro ponto da doença, né, a primeira ação da doença, é o adormecimento do neurônio. Então, ele fica menos eficiente na transmissão dessas informações para todas as partes do nosso corpo, né, para toda essa rede de células que nós temos. Então, é como se esse fio começasse a ficar desencapado, dando curto, entendeu? Então, a transmissão da energia ali, ela fica ineficiente. Então, esse é a primeira fase da morte do neurônio, que a doença ela vai evoluindo, 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 e infelizmente chega a um ponto que o curto é total e esse neurônio não vai mais transmitir aí, né, a informação que era necessária. Aí a pessoa começa a ter ali, né, na fase inicial ela já tem os sintomas, e os sintomas depois eles são aprofundados. Mas quando
quando esse problema está na fase inicial, e essa fase inicial eu chamo de dormência, né, do neurônio, é possível acordar esse neurônio. E aí, nós temos essa situação da polaridade da água, o momento de dipolo elétrico, nós estamos falando de energia, ok? E estamos falando de algo que transmite energia, que são os neurônios, né? Então, aí o que que acontece? Essa água magnetizada pelo nosso silocimol, ela vai conseguir dar uma pancada elétrica nesse neurônio. E aí começa a acontecer um efeito memória. Um neurônio acorda, que dá uma pancada no outro, né? E acorda o outro, e acorda o outro, e a gente consegue restabelecer essa comunicação desse fio, entre aspas, que são os nossos neurônios. Uma vez que restabeleceu essa comunicação, o mal de Parkinson vai embora. Ok? Qualquer doença degenerativa que, bem colocado, que esteja em fase inicial, ela pode ser revertida através dessa pancada elétrica, né? Que a água magnetizada consegue promover aí nos neurônios, ok? Mas o seguinte, se a doença não está mais na fase inicial, se o neurônio já morreu, aí não tem solução, gente. Infelizmente não tem solução. Por isso que é importante a gente fazer uso constante da água tratada magneticamente pelo silocimol. Aí é o aspecto preventivo. A todo momento nós estamos, né, com essa condição aqui, ó, que vocês estão vendo do lado direito. Molecularmente está tudo reorganizado. A água que está dentro do nosso organismo está reorganizada. Com esses momentos de dipolo elétrico aí sendo muito eficientes no nosso organismo. Então, se estivermos fazendo uso regular, constante, da forma correta, nós estamos trazendo para o nosso organismo essa condição de eficiência que vocês estão vendo nessa imagem aqui. E é um aspecto preventivo fantástico, né? Principalmente para essas doenças degenerativas que falamos agora. A gente precisa entender que o mundo e todo o meio que nós vivemos, e o nosso organismo, as situações que dominam, né, o nosso meio é a química e a elétrica. O nosso organismo está aí, vocês viram agora, né? Momentos de dipolo elétrico, né? Acontecendo ali. Então, nós temos que cuidar para que essa situação aconteça com a melhor eficiência possível. E, para isso, nós temos aí a nossa tecnologia, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Essa explicação, ela mostra aí claramente como que acontece. Novamente, não existe comprovação científica, mas existem matérias específicas aí na química, na elétrica, no eletromagnetismo, que nos mostram o caminho do porquê acontece, ok? E aí é o seguinte, a gente chega à conclusão que nós temos um produto, uma tecnologia fantástica e maravilhosa, cujos resultados, né, são tão eficientes que as pessoas tendem a não acreditar, mas elas acontecem. E se elas acontecem, nós estamos diante de um grande negócio,